dificuldade não foi com os gentios, foi com o povo da igreja. Aleluia, Deus. E por que eu estou falando isso? Quando ele manda essa carta a Coríntios, ele vem chamar aos líderes da igreja que observem os mandamentos de Jesus, observe como Jesus caminhou na terra, o que ele fez e como ele fez. Nós, às vezes, acabamos esquecendo da essência, que a essência é o amor. É o amor de Jesus. É o lutar um pelo outro. É amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando ele manda essa carta, ele diz ali que os homens se considerem como ministro de Deus. Nós somos espelhos de Jesus. Nós somos o reflexo do que Jesus fez na terra. Como é que nós vamos ser reflexo de Jesus se nós não tivermos entendimento da palavra, a leitura da palavra? Se nós nos deixar levar pelas coisas negativas que a vida nos apresenta? Muitas vezes nós atraímos maldição para nós mesmos. Por quê? Não abençoamos, nós damos mais valor para as maldições, para as coisas negativas do dia a dia, do que para as coisas boas. Porque o simples levantar e o respirar já é uma obra de Deus na nossa vida, né? Então a gente tem que aprender a agradecer mais, a levar as coisas na balança, colocar na balança, como se fosse tudo para aprendizagem. Aleluia. Nada é em vão na nossa vida. Nós oramos quando chegamos aqui nesta casa. Oramos e pedimos para o Pai que seja tudo dentro da vontade dEle. E aí acontecem algumas coisas e a gente diz que é obra do que não deve nem ser falado. Como que a gente pediu para ser da vontade do Pai e atribuímos a uma obra de quem não é para nem ser falada aqui dentro da igreja? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Todas as coisas e todas as coisas. Aleluia, Jesus. Entendeu? Muitas vezes a gente vai falar aqui, o pregador vai falar, o irmão vai falar, e a gente se sente ofendido ou não gosta da pregação, porque a gente não procura extrair o que vem de Deus. A gente ouve a voz que vem falando conosco, que não é de Deus. O louvor diz: me ajuda a ouvir só a tua voz, Senhor. Se a gente ouvir só a voz do Espírito Santo de Deus, não tem contenda. Não tem nenhum tipo de sentimento que não venha do alto. Aleluia. A gente tem que aprender, irmãos. Todos nós. Aqui estão meus irmãos, eles não vão muito na igreja. A Elisângela, ela tem um baita do ensinamento da igreja católica, que é cristã, ao meu ver, porque todos que confessam Jesus Cristo, para mim, são cristãos. Aleluia, entende? Jesus. Igreja, um pensa de um jeito, outro do outro jeito, mas para mim o objetivo é o mesmo. É o céu. Oh, Deus. É Jesus. Então Aleluia. a palavra também diz isso, né? Que aquele que não é contra nós, aquele que não ajuda, espalha. Aleluia. Então, vamos deixar bem claro. Para mim, todas as igrejas evangélicas, todas aquelas que processam Jesus Cristo, têm os seus erros e têm os seus acertos. Como nós aqui vamos ter nossos erros e nossos acertos. Agora convém que a gente venha botar como bagagem o que vem do alto. Aleluia. O que vem de Jesus. baixo, descarta. Na casa de cada um de nós. O que a gente vai usar, a gente usa. O que não vai usar é lixo. Não adianta Aleluia. deixar guardado. Vai só Glória a criar Deus. imundícia. Aleluia, Então, Jesus. quando eu li esse texto, o Senhor vem chamando a atenção para nós, cada um de nós, porque no reino de Deus, as coisas de Deus, não existe um maior e um menor. Todos são iguais perante a Jesus. Todos são iguais, porque Jesus, quando caminhou nessa terra, ele se diminuía, ele servia. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E essa é a essência da igreja. A essência é que nós, como cristãos, temos que entender que nós viemos para servir. Aleluia. E não para ser servido. Infelizmente, muitos de nós, às vezes, nós acabamos trocando essa posição. Queremos ser servidos, queremos ser honrados. E a honra é do Senhor. Aleluia, A honra é só Jesus. dele. Aleluia, Senhor. E quando ele diz ali que convém que a gente seja dispenseiro, o que é dispenseiro? O que significa a palavra dispenseiro?
Que nós venhamos ser a dispensa do Senhor. Que nós venhamos ter dentro de nós só coisas do Senhor. Aleluia. Que nós não Deus. venhamos ter dentro de nós nada além de luz, esperança, amor e fé. Isso que requer de cada um de nós. Ontem à noite eu falava com a irmã Josi sobre uma situação que eu não estava legal, que eu não estava bem, e ela me repreendeu na palavra. Aí eu Aleluia. tive que realmente, está certo? Porque a palavra, ela quando ela vem para nós, ela vem para nos colocar na direção. Ela não nos tira da direção. Então, se a gente pegar e buscar no Senhor, eu tenho certeza que o teu problema não é nada. Aleluia, Senhor. Eu tenho aqui o meu mano mais velho, às vezes ele diz, mano, para de falar negativação. E eu estou toda hora repreendendo a língua dele, né? Aleluia, Oro por ele Jesus. muito. E ele está melhorando, dá para ver, ó. Dá pra, aqui na igreja. Glória a Deus, Dá pra ver que ele tá aleluia. melhorando. Mas eu digo para ele assim, tu atrai o que tu fala, tua palavra tem poder. Tu atrai o que tu expressa, o que tem dentro de ti, mostra quem tu é. Aleluia. Como eu vou ser de Jesus Cristo se eu estou toda hora cheio de contenta dentro de mim mesmo, desconfiança e tudo quanto é tipo de imundícia? Convém que nós sejamos dispenseiros de Deus. Dispenseiro de Deus. Nós estejamos prontos a ajudar, a levantar quem caiu, a aguentar, como é que diz a palavra ali, que nós venhamos suportar Isso. uns aos outros. Porque não é fácil conviver em grupo, não é fácil conviver numa congregação, porque sempre vai ter um que acha que pode fazer melhor que o outro, quando que não era para ser assim. Era para ser assim, ó. Ele fez até aqui, agora eu dou sequência daqui para frente. Né? Seria muito melhor se a gente conseguisse carregar as cargas uns dos outros. E chamando a atenção na pregação de Paulo, Paulo era um homem que tinha tudo. O cara era líder. O cara deveria ser rico pela palavra. Ele tinha todos os dons. E ele diz, quando fui chamado por Jesus, não consultei carne nem sangue. Segui Jesus. Ele deixou os cargos que ele tinha. Ele deixou tudo para trás e seguiu em frente. E não olhou mais para trás. Hoje, o que mais tira a nós o foco de Jesus é o quê? Nós ficar olhando para trás o que nós éramos, como nós éramos, e a gente acaba ficando estacionado. Quando a palavra é processada e a gente busca e lê e entende a palavra, a gente entende que uma hora atrás não volta mais para frente. É só daqui para frente. Aí na frente nós temos na placa, todo dia um novo dia em Jesus Cristo. Aleluia. Todo dia o Senhor nos dá a oportunidade de melhorarmos aquilo que fizemos antes. Todo dia de melhorarmos, não piorarmos. Aleluia. É para melhorar. O irmão Ademir, ele fala muito que o rio, a água só corre para frente. É verdade, é só para frente. Por onde ela passou, não passa mais. Aleluia. O que tu fez ontem, pega o que é bom, acrescenta, joga lá na frente, acrescenta, e o que é ruim tu descarta. Descarta. Não podemos ficar a vida toda rodeando no deserto. Porque o rodear no deserto é a gente caminhar, caminhar, caminhar e não sair do lugar. Então requer que cada um que está nesses bancos aqui hoje sentado, que cada um de nós tem que daqui 2 meses estar diferente do que está hoje. Não pode estar do mesmo jeito. Se está do mesmo jeito, não está lendo e buscando a palavra. Tu tem que profetizar para a tua vida. Tu tem que profetizar para a tua família. Tu tem que profetizar para os teus colegas de serviço. Tu tem que profetizar para o mendigo, para o lixeiro, para o adulto, seja qualquer um, que ele vai ser abençoado. Em nome de Nós não Jesus. podemos, não pode, Aleluia. não cabe na nossa boca a maldição. A maldição não vem do Senhor. Agora, onde entra a maldição? A palavra vai dizer que aquele que não der fruto vai ser jogado no fogo. Aleluia. Aquele que não evoluir vai ser jogado no fogo. Palavra da figueira. Se mostrou bonita, bela,
Era para estar cheia de fruta, não tinha fruta. O que o Senhor fez? Acabou com ela. Lançou uma palavra de maldição. E quando Jesus lança a palavra, ninguém mais tira. Aleluia, Ninguém Senhor. mais consegue voltar atrás. Então convém que nós venhamos ter atenção na palavra. Principalmente nós, liderança. Não podemos, daqui 1 ano, essa obra que começou aqui, hoje tem 20 pessoas, 15 pessoas, ela tem que dar fruto. Pode ter 20 pessoas no banco, mas as que estão no banco tem que estar evangelizando por aí. Tem que estar fazendo a obra. Tem que ter entendido que aqui é uma escola para elas pegar e assumir a autoridade que Deus deu para ela. Aleluia. É no serviço, é em qualquer lugar. Porque a palavra, ela diz ide, de 2 em 2. Ela não diz fica dentro da igreja. Ela não diz fica dentro de uma igreja, vem nos cultos toda semana e tu está salvo. Não. Ela diz que aquele que não dá fruto vai ser lançado no fogo. Porque não adianta a gente saber para nós mesmos, nós temos que saber para passar. Né? Então, o que eu quero falar com essa palavra para os irmãos? Que nós venhamos cuidar as nossas ações, as nossas palavras, que nós venhamos suportar uns aos outros. Eu estou sempre aqui falando a mesma coisa aqui em cima. Eu não sou melhor que ninguém. Quem me conhece é vocês que estão aí, não é eu. Eu não consigo ver de mim mesmo. Eu consigo ver daqueles que eu convivo como é cada um. Mas de mim mesmo eu não consigo ver. Porque se eu falar de mim, meu testemunho é falso. Quem tem que falar de mim é os outros. Para o bem ou para o mal. E eu tenho que aceitar que se estão falando para o mal, eu tenho que melhorar. Aleluia, Senhor. Né? A palavra diz, onde estiver 2 ou 3, ali estarei, se estiver falando meu nome. Onde tiver 2 ou 3 testemunhas, é dado como verdade. É o que diz a palavra, né? Então, às vezes, a gente não quer aceitar. Que o irmão falou, o irmão só me botou para baixo. Eu não boto ninguém para baixo. Se tu está cheio de Espírito Santo, não interessa o que eu vou te falar. Não vai te afetar. Simples assim. Aleluia, Simples assim. Jesus. Eu não me importo o que falam de mim ou deixam de falar. Agora eu me importo o que Deus fala de mim. Aleluia. Não tem como a gente ser espiritual sem ter isso. Quando vem uma coisa para nós, aquilo fica martelando. Martelando. E aí tu é obrigado a pedir. Estou errado. E a irmã hoje. Começamos numa conversa, ela pegou uma palavra lá. Eu disse, agora tu já está me repreendendo. Já Aleluia. está me repreendendo. O irmão Neves não, estava me fermentando. Mas a irmã já me repreendeu. Aleluia. Então assim, o Espírito Santo e o outro não estava muito com o Espírito Santo. E eu tenho que ouvir quem? O Espírito Santo, né? É a vida. Não adianta te esconder, né? Eu te falei que ia te entregar. Aleluia. Aleluia, Jesus. É a vida, né? Então, que nós nós vamos ter um entendimento hoje, que nós tenhamos entendimento hoje, que se nós não buscar as coisas do alto, se nós não começarmos a abençoar o nosso dia, a nossa vida e aos que estão ao nosso redor, nenhum de nós está em Cristo. A verdade é essa. Verdade, Deus não Jesus. nos levantou para amaldiçoar ninguém. Deus nos levantou para abençoar. Aleluia, Senhor. Segunda-feira agora vai ter o julgamento de um colaborador nosso lá. E um guri que chegou na oficina ali, trabalhador, que nossa, coração bom, ele paga café para a gurizada, só que segunda-feira ele cometeu uns crimes lá atrás. E ele vai ser julgado segunda-feira. Ele me mandou uma mensagem agora de manhã, chorando, agradecendo por tudo que a gente fez por ele, por ter recebido ele lá no trabalho, e que ele aprendeu muito no tempo que ele estava ali. E que se ele não for preso, segunda-feira, a primeira vez ele sai de lá da audiência dele, é chegar ali e abraçar todo mundo, porque ele tem como uma família. E a palavra do Senhor diz assim, aqueles dias seriam terríveis, mas por causa dos escolhidos,
serão abreviados. Aleluia, dias. Jesus. O que é isso? O que isso quer dizer? Todos que estão aqui dentro são escolhidos para fazer o que é bom, para aclamar, independentemente do que aconteça. O Senhor é muito mais poderoso que o problema. O Senhor sonda corações. A gente não vê o coração, mas o Senhor sonda. Mas nós temos uma percepção espiritual. Se aquilo é para te ajoelhar ou não. Nós temos. E eu falei para a Fábio, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu vou clamar e tu vai clamar. Porque a gente sente que deve clamar. Neste momento não vai acontecer nada. Mas claro que todos nós temos que cumprir, pagar nossos crimes, pagar nossos erros, né? Mas falei para ele, o Senhor manda te dizer isso. Faz isso, que ele é teu advogado. Também cabe a ele aceitar, entendeu? Não cabe a mim, eu posso orar por ele, falar o que vem para mim. Agora, se ele aceita, vai ser de uma forma. Se ele não aceita, não sei que forma vai ser. Mas eu sinto que ele vai, né, nesse primeiro momento aqui, nada vai acontecer com ele. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós viemos na igreja, oramos, jejuamos, fazemos tudo direitinho conforme regras de igreja. Regras de igreja. Porque Jesus, que é o nosso guia, que é a nossa essência, quem é que viu ele todo dia no mesmo lugar? Todo dia ele estava caminhando. Todo dia ele estava abençoando por onde ele passava. Todo dia ele estava dando oportunidade para as pessoas se chegarem a ele. Não é verdade? Mas a igreja hoje que nós temos, elas estão de porta fechada. Porque elas olham quem vai entrar na porta. Elas olham ali a roupa. Elas olham a roupa da pessoa, elas olham o cabelo, as unhas, elas olham tudo. Mesmo. Só não olham que se ela chegou até ali, foi porque o Espírito Santo de Deus conduziu. E quando o Espírito Santo de Deus conduz, cabe a nós fazer o quê? Cabe a nós fazer o quê? Abrir os braços e receber. Outro dia eu disse aqui, a nossa obrigação é pregar a verdade, sim. É conduzir no bom caminho, sim. Mas a nossa maior obrigação é receber. Receber a pessoa. Porque a palavra diz que nós não transformamos o homem, e sim o Espírito Santo de Deus. E como é que o Espírito Santo de Deus vai transformar a vida de uma pessoa, se nós que falamos em nome do Espírito Santo de Deus, não agimos como o Espírito Santo de Deus quer? Aleluia. Então é complicado. É muito complicado nós. Eu, por exemplo, quantas vezes eu fechei a porta? Eu tinha na minha oficina três abençoados, que quando chegavam lá, meu Deus do céu, algum problema ia acontecer. E um dia, eu tenho meu sobrinho que é da Assembleia de Deus. E um dia chegou os três juntos. Meu Deus, abriu a porta do inferno. E eu estava com a Bíblia no meu escritório. E eu disse, e o meu sobrinho chegou. Tio, tu viu? Chegaram junto. Misericórdia, vamos orar. Alô? E eu fui lá para o escritório, abri a minha Bíblia, li um Salmo 91 e fui repreender. Senhor, repreenda toda a atividade do demônio na vida dos irmãos, tal. E o Senhor disse para mim, primeiro repreende em ti. Aleluia, Jesus. Aleluia. Primeiro tu repreende em ti. Tu não enxergou que se eles vêm aqui é porque eles vêm buscar uma palavra, nem que seja de repreensão? Tu não enxergou que eles vêm buscar uma luz porque eles vivem nas trevas? Primeiro eu repreende em ti. Porque eu não te fiz para ti ser igual às trevas, eu te fiz para ti ser luz na vida dos que estão em trevas. Aleluia. E daquele dia em diante eu comecei a entender que se vem até nós,
É porque o Pai mandou. E a gente tem que aprender a glorificar a Deus, a glorificar e honrar a Deus, e não glorificar o outro lado. Que não deve nem ser falado o nome. Mas, e temos que entender outra coisa. Todos aqui conhecem Jesus. Todos aqui sabem que Jesus veio, caminhou entre nós, se fez carne para nos salvar. Não é o tempo de ele julgar. Não é o tempo. Mas ele veio para nos salvar. E se ele veio para nos salvar, e estamos aqui, nos consideramos salvos, não é? Mas o que somos nós diferente dos que estão lá na rua? Nós era pecador. Embora tenha alguns que não fizeram praticamente nada de errado, outros fizeram bastante coisas, mas a palavra não diz que o pecador é diferente. Ela diz que o pecado leva à morte. Seja ele grande ou pequeno, né? Então, se nós somos seguidores de Jesus, como é que nós vamos querer julgar quem vai para o inferno ou quem não vai? Quem está servindo a Deus, quem não está? Quem faz a mais obra, quem não faz? Paulo diz aqui, eu não me importo com o julgamento de vocês e nem de nenhum homem. A minha consciência não me condena em nada, mas nem tampouco me justifica. Quem sabe é Deus. E eu acho que o Paulo era muito melhor que eu. Aleluia. E ele diz isso, que ele não se condenava, mas não se justificava, porque quem sabe é Deus. E nós estamos numa arrogância tão grande como igreja, às vezes, que nós nos consideramos os santos, o resto vai tudo para o inferno, só nós vamos para o céu. E aí Jesus vai dizer assim, mas quem é que tu trouxe junto contigo? Eu te tirei de lá, da onde tu estava, das trevas, da morte, e quem é que tu ajudou a vivificar? Aleluia, Jesus. Então, nós temos que deixar de ser coveiro, deixar de matar almas. Nós temos que ajudar as almas a reviver. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então, temos que pegar a partir de hoje, fazer de novo, eu estou falando sempre, puxar da consciência, puxar, pensar e dizer para o Senhor, onde é que tu quer que eu trabalhe para trazer os meus irmãos à luz, aqueles que estão em trevas? Eu não tenho o dom, que nem a Josi tem, o Neves tem, de ir lá orar pelos valados, que a gente chama de valados. Ela tem. Mas se eu puder ajudar ela, eu vou ajudar. Entende? Cada um de nós temos um dom. Todos nós temos um dom. A minha irmã é da comunicação, ninguém fala mais que ela, a Elisângela. Então, através da palavra dela, se ela busca gastar meia hora por dia para falar com alguém, para tirar ela daquela posição, e ela faz, ela não vai na igreja. Mas eu vejo ela lá com aqueles funcionários dela, que a maioria ela trabalha na questão de coleta de lixo. A maioria é drogado, viciado. Ou é bêbado, né? Você trabalha com gente boa, mas ela está sempre ajudando a puxar para cima. E esses dias um menino lá veio a óbito, mataram um menino que era drogado, ela ficou numa depressão. Eu não vejo às vezes os irmãos dentro da igreja se importando. Aleluia, Jesus. Os irmãos dentro da igreja às vezes nem se importam. Quem é o vizinho da direita? Não sei. Quem é o da esquerda? Não sei. Quem é a rua que eu vivo o nome dos vizinhos? Não sei. Como é que pode dizer que Jesus está agindo? Como é que pode dizer que nós estamos agindo através do Espírito Santo? Se nós não tiver as primícias do Espírito, se nós não tiver a essência de Cristo. Não é repreensão, de novo. É orientação. Aleluia, não Senhor. É repreensão. Oh, Deus. A palavra lá fora está dizendo, todo dia é um novo dia em Jesus Cristo. Todo dia é um novo dia. Então, todo dia a gente pode melhorar. Né? Então, irmãos, o que eu tinha para pregar para vocês é isso. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Vou pedir para os irmãos levantar, a gente fazer uma oração, para que nós venhamos ser transformados a partir de agora, que nós venhamos ser renovados, e que os nossos olhos venham se abrir, e os nossos sentidos venham se abrir, para que nós venhamos, sim, ser instrumentos de Deus, da luz, e não das trevas. Aleluia, Senhor. E que toda contenda, tudo aquilo que não edifica, seja tirado do nosso meio. Que nós venhamos abrir a nossa boca para abençoar. Que nós venhamos
falar para o nosso irmão, tu tem salvação sim, tu tem jeito sim, tu pode melhorar sim, estou aqui para te ajudar. Ah, mas eu não consigo nem orar, então eu vou orar contigo. Eu vou na tua casa. Qual é a hora que tu quer? Ah, mas eu não tenho horário, então eu já vou morar agora. Porque não existe deixar para amanhã uma obra de Deus. Se pedir uma oração é agora. É onde tu está, não precisa ser dentro da igreja. Eu passando de moto uma vez senti que eu tinha que orar para uma pessoa. Eu vou lá e vou me ajoelhar lá e vou orar para aquela pessoa. E Deus disse, o que tu pode fazer lá que tu não pode fazer aqui? Para a tua moto, desce e ora. A pessoa estava parada. Então, a pessoa, eu orei pela pessoa, Deus usou, e a pessoa se debulhou a chorar e disse, eu ia me matar. Aleluia. Eu perdi isso, perdi aquilo lá, eu ia fazer isso, mas tu orou, e eu não vou na igreja, eu nunca falo de Deus, e porque o que tu falou eu sei que é, porque eu não falei para ninguém. Então, Deus, Ele quer nos usar, mas nós temos que estar pronto a ser usado. Todo momento é momento de ser usado por Deus. Aleluia, Senhor. E para isso, temos que se colocar, temos que aprender a edificar. Vamos orar então. Bota a mão aí no coração, todo mundo, e vamos orar. Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, queremos te agradecer, Senhor, primeiramente, por nos permitir, Senhor, estarmos aqui, Senhor, nessa tarde. Essa tarde, Senhor, de bênção, porque tudo que vem de Ti é bênção, Senhor. Oh, Senhor maravilhoso, venho te pedir agora, papai, que o Senhor venha transformar o nosso coração, que o Senhor venha transformar o nosso entendimento, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, Pai. Tira as escamas, Pai. Assim como tu tirou, Senhor, as escamas dos olhos, Senhor, de muitos cegos por onde tu passou, que nós venhamos enxergar somente o que vem da tua vontade, Pai. Que nós venhamos ser, Senhor, luz para os nossos irmãos. A tua palavra fala, Pai, que se o teu olho é bom, tudo é bom, mas se o teu olho é mau, tudo é trevas. Oh, papai querido, venha nos ensinar a olhar, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pelo teu agir. Também, Senhor, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, Pai, para que nós venhamos ouvir somente o que venha de Ti. Porque, Senhor maravilhoso, muitas vozes todos os dias tentam nos desviar do teu bom caminho. Mas a tua palavra nos diz, Senhor, que a tua voz é mansa, e que o Senhor nos ensina com todo o amor. Oh, Pai querido, dai-nos, Senhor, o entendimento da tua palavra, porque não adianta nós lermos e sermos doutores da tua lei, mas não temos o teu Espírito Santo, não temos o teu agir, Senhor. Te pedimos agora, Pai, venha transformar cada um de nós, venha usar cada um de nós, que nós saiamos daqui hoje transformados e revigorados, Pai, que nós venhamos cheios do teu poder e da tua autoridade, e que nós venhamos sempre saber que nós, de nós mesmos, não podemos fazer nada, mas que em Ti somos mais que vencedores. Aleluia. Usa-nos, Senhor, usa cada um de nós, Pai, como instrumento Teu, como, Senhor, ferramenta Tua, para salvar, curar e libertar. Aleluia. Para, Senhor maravilhoso, sim, Pai, tirar das trevas, Pai, aquele que está lá acorrentado, Pai, que nós venhamos, Senhor, ao erguer das nossas mãos, Pai, abençoar e que pessoas sejam transformadas pelo Teu agir em nossas vidas. Oh, Pai, a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor nos transforma, que através de Ti, Senhor, os Teus santos profetas erguiam as mãos e as coisas aconteciam, Pai. Por que não acontece nos dias de hoje? O Senhor mudou? Não, o Senhor não mudou, Senhor. Nós é que não estamos fazendo aquilo que Tu quer de cada um de nós. Sim, que nós tenhamos fé, Senhor. Fé, a fé verdadeira, a fé que vem de Ti, Senhor. Aleluia. Que nós venhamos, Senhor, repreender o maligno e tenhamos a certeza que ele está repreendido. Aleluia. Porque não podemos repreender com a nossa boca e com a nossa própria boca dizer que o inimigo fez estrago no nosso meio. O que faz estrago no nosso meio é nós mesmos. Aleluia. Quando nos deixamos levar, Senhor, por aquilo que não vem de Ti. Por aquilo, Pai, que Tu não ensinou, o Senhor ensinou, que nós devemos nos amar uns aos outros, que nós devemos, Senhor, suportar uns aos outros.
Todos nós, cada um de nós, tem um pensamento diferente, tem uma ação diferente, mas todos que estamos aqui queremos a mesma coisa: o céu, Aleluia, a salvação, a edificação, Senhor. Oh, Pai querido, eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a liderança dessa casa, Pai, porque isso é projeto teu, não é meu, Pai. Que o Senhor venha abençoar e venha, Senhor, abrir esse alimento, Pai, e o entendimento de cada um, Pai, que está aqui na liderança. Que nós, Senhor, venhamos deixar uma corrente, mas uma corrente forjada por ti, Pai. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Pai amado. Que o Senhor venha nos instruir e que o nosso eu, o nosso querer, nós mesmos, Pai, temos que morrer para que tudo venha viver em nós, Senhor. E não é o meu querer. A irmã falou agora há pouco aqui, nós não podemos guiar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia, mas para Ele nos guiar, nós temos que deixar, nós temos que nos prostrar, nós temos que entender, nós temos que aceitar e temos que todo dia melhorar. Sim. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Eu te agradeço, Paizinho, pela oportunidade, por cada alma que está aqui, Senhor, e creio, Senhor, que o Senhor vai caminhar lado a lado com todos os que estão aqui, Pai, e que eles, Pai, vão ser luz por onde passar, vão entender que uma boca que amaldiçoa não faz nada de bom, mas uma boca que abençoa estremece o inferno. Aleluia, oh, aleluia, Jesus. Que nós venhamos ser abençoador, que nós venhamos, Pai, a partir de hoje, Pai, ser instrumento Teu de guerra contra as trevas, aleluia. Que nós venhamos edificar a nossa casa, nós venhamos, Senhor, edificar tudo aquilo que nós tocamos, Pai, porque nós somos filhos Teus, aleluia. E o Senhor nos garante, através da Tua palavra, Papai, que o Senhor não deixa que um filho Teu, Senhor, venha perder uma luta. Então que nós não caiamos mais, Pai, nas astutas ciladas do inimigo. Sim, que nós venhamos ter, Senhor, dentro da nossa mente a certeza única, que operando o Senhor, Ele impedirá. Aleluia. Oh, aleluia. Amém, Senhor. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Amém. Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia.